Boa noite a todos. Estamos juntos mais uma vez para o nosso Evangelho da FEMEL. E vamos começar então com a leitura da mensagem do livro Neste Instante, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Alma e corpo. Não nos esqueçamos de que o corpo na Terra é o filtro vivo de nossa alma. Nossos pensamentos expressar-se-ão segundo os sentimentos, tanto quanto nossos atos serão exteriorizados conforme pensamos. Todos os processos emocionais do coração atingem o cérebro, de onde se irradiam para o campo das manifestações e das formas. Sensações e atitudes mais íntimas se nos mostram invariavelmente na vida de relação. A gula produz a deformidade física. O orgulho estabelece a irritação sistemática. A vaidade conduz à perturbação. A cólera dá origem a graves desequilíbrios. O ciúme leva ao ridículo. A maldade se transforma em delito. O desânimo alimenta o caruncho da inutilidade. A ignorância faz a penúria. A tristeza improdutiva cria moléstias fantasmas. Os hábitos indesejáveis trazem a antipatia em torno de quantos a eles se afeiçoam. A paixão, não raro, conduz à morte. Cada sentimento emite raios e forças intangíveis que lhe serão característicos. Cultivemos a bondade, a compreensão e a alegria, porquanto nelas possuímos o manancial das energias de soerguimento e elevação da alma para Deus, nosso Pai e misericordioso Senhor. Nem corpo inteiramente mergulhado na terra, nem espírito integralmente absorvido na contemplação do firmamento. A árvore produz para o mundo, sustentando a vida, de raízes imersas no solo e de copa florida, a esprairar-se em pleno céu. Aprendamos com a natureza. A situação ideal será sempre a do equilíbrio com a vigilância concentrada por dentro. Por isso mesmo, há muitos séculos já nos afirmava a profecia: guardai com carinho e cuidado o coração, porque realmente dele é que procedem as correntes da vida. Vamos então agora, meus queridos amigos e irmãos, nos preparando para a nossa prece, fechando os nossos olhos, unindo os nossos pensamentos, nos elevando à espiritualidade maior e deixando-nos envolver pelos fluidos desses amigos espirituais, esses mensageiros de luz e de amor, nos entregando a essa corrente fluídica que se forma nesse instante e deixando que o nosso coração sinta toda essa paz emanada pelos mentores deste Evangelho. Que os raios de luz possam penetrar em nosso ser e renovando as nossas forças, nossas energias, nos trazendo o amparo necessário para a nossa luta diária. Obrigada, Senhor, por estar conosco em todos os momentos, por nunca nos abandonar. E nos abençoe, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Bem, hoje a leitura do Evangelho será feita pela nossa irmã Hélida, e depois nós teremos a explicação da nossa irmã Mari. Boa noite.
Cuidar do corpo e do espírito. Consistirá a perfeição espiritual na maceração do corpo? Para resolver essa questão, apoio-me em princípios elementares, que começam por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e doença, influi sobre a alma de maneira muito importante, pois temos de considerá-la como prisioneira na carne. Para que essa prisioneira possa viver, movimentar-se e até mesmo conceber a ilusão da liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Estabeleçamos uma comparação. Eis que ambos se encontram em perfeito estado, que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes. O embate entre eles parece inevitável e difícil chegar-se ao segredo do equilíbrio. Dois sistemas se defrontam neste caso, o dos ascetas, que desejam abater o corpo, e o dos materialistas, que querem diminuir a alma. Duas violências quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado dessas duas correntes, fervilha a multidão dos indiferentes, que sem convicção nem paixão, amam com tibieza e gozam com parcimônia. Onde, pois, a sabedoria? Onde, pois, a ciência de viver? Em parte alguma. E esse grande problema ficaria inteiramente por resolver se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, para demonstrar-lhes as relações existentes entre o corpo e a alma, e dizer-lhes que, desde que são reciprocamente necessários, é indispensável cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que lhes são peculiares por força da natureza, da própria natureza, é desconhecer as leis de Deus. Não o castiguei pelas faltas que vosso livre-arbítrio o fez cometer, e pelas quais ele é tão responsável como o cavalo mal dirigido o é, pelos acidentes que causa. Sereis, por acaso, mais perfeito se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, menos orgulhosos e mais caridosos? Não. A perfeição não está nisso, mas inteiramente nas reformas a que submeterdes o vosso espírito. Dobrai-o, subjugai-o, humilhai-o, mortificai-o. É esse o meio de o tornar mais dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Bom, boa noite a todos. Como sempre, agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui, né? Como a Mary sempre diz, uma vez por mês a gente está aqui falando um pouquinho, né, sobre o Evangelho, aprendendo juntos, né? E hoje nós vamos então falar sobre esse item, cuidar do corpo e do espírito. Então, o Evangelho de hoje vem trazer essa reflexão, né, sobre essa questão de cuidar do corpo e do espírito. E aí eu pergunto, do que temos cuidado? Qual a prioridade que temos dado? Ao corpo ou ao espírito? Nós sabemos que nossas enfermidades físicas são decorrentes dos equívocos dos nossos pensamentos. É no pensamento que desponta o sentimento. É lá, no pensamento, que nascem as vibrações de nossas intenções, de nossos desejos, de nossos sentimentos de toda a ordem. Eu já trabalhei com vocês, né, o poder do pensamento, quando nós estudamos o item, né, pecado por pensamento, adultério. E nós vimos que é na estrutura mental que nasce, né, que nós criamos as energias dos nossos sentimentos. Energias que podem ser boas ou más. Tá? Então, o sentimento, ele nasce no nosso pensamento, né? E é esse sentimento que vai dar a tonalidade e a intensidade a esse pensamento. O corpo, ele é extremamente importante porque ele é o vaso do espírito, né? Ele é o vaso sagrado onde a manifestação de todo o nosso pensamento se realiza, né, gerando ações físicas. Nós temos entre o corpo, né, e o espírito, o perispírito, que é esse corpo intermediário, né, o sensor da nossa vida. Então, quando nós estamos encarnados, nós somos uma tríade. O espírito, que é pura energia,
Temos o nosso corpo físico, que é matéria, e para esse espírito, né, esse princípio inteligente, que é pura energia, atuar no corpo físico, ele precisa desse intermediário que tem uma natureza né, semimaterial, né, justamente intermediário. Então é ele, né, esse intermediário, o perispírito, é que vai fazer as recepções do nosso corpo físico, né, os estímulos externos, e vai levar até o nosso campo mental, onde está o nosso espírito. E é também o perispírito que vai que é o transmissor, que vai transmitir, que vai receber o pensamento, quem pensa, né, é o espírito, né, o pensamento do espírito, e vai emitir para o cérebro físico, né, esse pensamento, para que nós possamos manter nossas ações ligadas ao que o espírito deseja. Né? Quem comanda é o espírito. Né? Então, é esse intermediário que vai estar, logicamente, ligando a matéria ao espírito, pegando todas as percepções externas e enviando para o espírito, né? E é também esse intermediário que vai pegar o nosso pensamento, do nosso princípio inteligente, que é o espírito, e vai levar até, né, o nosso corpo físico para que, né, justamente o espírito esteja comandando o corpo. Né? Então veja que o cérebro, ele é apenas o elemento de expressão do espírito, certo? Não é o cérebro que pensa, quem pensa é o espírito, é o princípio inteligente. Por isso que nossos pensamentos negativos, né, ele vai atuar no nosso cérebro, que é esse elemento de expressão do espírito, e vai fazer com que o cérebro, né, o nosso cérebro físico, produza substâncias que vão ser responsáveis aí por danificar todas as células do nosso organismo, né, nos levando, então, aí à doença física, à enfermidade. Mas também é o pensamento positivo, otimista, que também vai atuar nesse cérebro físico e vai fazer com que ele produza substâncias como serotonina, dopamina, né, ocitocina, que vai dar uma sensação de bem-estar e vai levar, então, aí, e que vai influenciar todas as células do nosso organismo e que nos dá essa sensação de bem-estar. Então, olha, o pensamento gera tudo isso. E quem pensa é o espírito. No entanto, nós temos percebido, ao longo de nossas reencarnações, que o corpo tem sido muito mais valorizado, né, o corpo físico, muito mais valorizado do que o espírito. E essa preferência que damos ao corpo mostra nas nossas forças materialistas ainda. Mostra ainda todo o nosso pensamento de posse, que tem muito nos prejudicado, né, porque esse tipo de pensamento está distante, muito distante daquilo que o Evangelho verdadeiramente, né, vem nos convidar, certo? Nós sabemos que nos primórdios da humanidade, o homem ele foi conduzido para fazer atividades exteriores, né, desbravando, né, caminhos da natureza para buscar soluções do problema vital, né, de sobrevivência. Mas nós observamos que em determinado tempo a sua maioridade espiritual foi proclamada, né, despontando, né, na Grécia, quando surgiram os filósofos. Mas, né, nesse caminho nós nos desviamos, né, nós desviamos o nosso olhar para as questões da matéria, passamos a dar muito valor aos deuses de pedra, né, aos deuses de mármore, enfim, a todas as representações que nós considerávamos importantes, né, muito mais materiais. Porém, nós vimos que quando Jesus veio à Terra, ele veio nos cobrar que deveríamos implantar o reino dos céus em nós, né, na nossa intimidade. Ele começa a desvendar para nós a vida do espírito, o mundo espiritual, né, a imortalidade. E foi com Jesus que nós começamos a entender a necessidade de cuidarmos do espírito, quando ele nos proclamou a carta magna das bem-aventuranças. E nós precisamos refletir, né, a palavra do Cristo, porque ela vem trazer para nós um novo olhar, né, um novo caminho, um novo direcionamento, um novo rumo. Cristo nos mostra a imortalidade, nos fala da vida futura, ele nos convida a perdoar, nos ensina a amar, e ele nos exemplifica, né, ele vivencia, ele mostra, ele exemplifica a caridade. E tudo isso não é para o corpo. Isso tudo é para o espírito, para que possamos alinhar o nosso pensamento junto às leis de Deus,
para que, pois com isso, né, Cristo, né, testemunhou para nós as bem-aventuranças, né? E por isso que, né, ele testemunhou para nós essas bem-aventuranças, né? Para que isso fosse levado ao nosso espírito. Então, vemos na fala de Jesus que quem prioriza a vida como espírito tem uma saúde mais adequada, e é isso que nós precisamos entender. Quantas enfermidades nós estamos vivenciando, né? E agora uma enfermidade que nós não temos nenhuma força sobre ela, que é a Covid-19. Então nós temos medo, só que o medo ele não é físico, ele não é do cérebro. O medo de contrairmos a Covid-19 é o medo da morte, né? E todos nós temos, né? Isso é natural. Mas também é o medo de nós nos encontrarmos conosco mesmo. Porque, na verdade, nós não cultivamos, nós não semeamos esse campo que Jesus veio nos ensinar. E ele mesmo disse que era chegado o tempo para que nós pudéssemos reajustar de todos os valores humanos. E nós temos visto que são tristes, dolorosas, as expiações coletivas que mostram para nós aquele prelúdio dos ais das bem-aventuranças, né? Ai daquele que fizer isso, ai daquele que fizer o escândalo, ou seja, os ais do Apocalipse. A espiritualidade, ela tem nos ensinado, nos auxiliado, tem nos conduzido para o bem através da caridade. Mas, infelizmente, nós vivemos por muito tempo fazendo apenas a caridade material e não transformamos os nossos sentimentos. E nós precisamos sempre refletir que nós estamos aqui reencarnados por um período planejado para que possamos reeducar nossos pensamentos e renovar nossos sentimentos. Falei, quando eu trabalhei com vocês, o item pecado por pensamento adultério. Tá? Nós reencarnamos para reeducar nossos pensamentos e renovar nossos sentimentos. Vemos que o Espiritismo, na sua missão consoladora, é o amparo para todos nós. É o amparo para que o mundo precisa, para que possamos entender que quem comanda a nossa vida é o Espírito. André Luiz, especialmente no livro Os Mensageiros, em Missionários da Luz e Mecanismo da Mediunidade, ele nos fala sobre as larvas mentais. E de onde surgem essas larvas mentais? Dos nossos sentimentos enfermiços, gerado muitas vezes pelo nosso orgulho e pelo nosso egoísmo. E se a mente está doente, se o nosso campo mental está doente, nós adoecemos também o nosso campo perispiritual e, posteriormente, o nosso corpo físico. E hoje nós precisamos estar muito atentos ao convite que Jesus fez para todos, né? Para todos nós, que foi: vigiai e orai. Porque a vigilância é um processo que nós estamos buscando continuamente para encontrarmos o equilíbrio entre o pensamento, né, o que nós pensamos e o que nós fazemos. E nesta hora que estamos vivendo, né, aí as portas do mundo de regeneração, não vale mais, de forma alguma, apenas falarmos bonito para os outros, né? A nossa palavra tem que ter outro sentido, né? Tem que ter aquele sentido que Jesus nos ensinou, né? Sem palco, sem holofote, mas com a simplicidade e o esforço íntimo das nossas vivências. E nós, espíritas, precisamos pensar muito: qual o nosso papel? Que consolo é esse que estamos falando que a doutrina espírita nos traz? Muitas vezes nós ainda encontramos tantos ambientes, né, que acaba se priorizando pelas curas físicas. Quem cuida do corpo é realmente a ciência, são os médicos. Agora, cuidar das enfermidades da alma, que reflete nas enfermidades do corpo, é um dos papéis que o Espiritismo veio realizar,
quando ele desenvolve, né, em nós, né, pelo menos tenta, né, traz aí as ferramentas para que nós desenvolvamos, né, a harmonia mental. Quando nós compreendemos, né, quando é que nós vamos, então, chegar a essa harmonia mental, né? Quando nós compreendemos a necessidade de amar, né, o nosso próximo, de desenvolvermos em nós o sentimento do perdão, nós nos fortalecemos, né, e podemos, assim, irrigar, né, o nosso contexto espiritual com energias salutares, certo? Não adianta os espíritos virem nos auxiliar se a gente ainda tem a mente viciada nas bebidas, nos cigarros e em qualquer outra dificuldade. Não é possível. Não existe cura do exterior para o interior. Todo o nosso processo de cura vem do pensamento, né? Da nossa cabeça, do espírito que pensa, é ele que pensa, vem da alma, né? Desse espírito, desse princípio inteligente para o corpo físico, pois as enfermidades nascem no pensamento. E as enfermidades são drenagens que o perispírito, sob a ação do pensamento, realiza. Tá? E uma quantidade enorme de enfermidade tem nos avassalado, né? São várias as enfermidades. Mas eu vou exemplificar falando apenas de uma, né? Que é o câncer. O câncer é uma drenagem das energias doentias, né, que nós fomos impregnando no nosso perispírito com nossas ações errôneas. Somos um espírito milenar, e achar que nós estamos vivendo nesse mundo e temos só uma existência, e que somos uma pessoa boa, porque nossas aparências são boas, é um erro. Por isso que nós gostamos muito de cuidar, né, e de cultuar o corpo, né, o corpo físico, porque isso nos impede de olharmos para dentro de nós, né, do que nós precisamos mudar. E neste momento, nós estamos sendo convidados justamente para isso, para olharmos para dentro de nós. Podemos olhar a enfermidade do isolamento, as tristezas profundas, o medo, a ansiedade, a insegurança. Isso não é do corpo, pois o corpo não gera nada disso. Tudo isso é do espírito. Portanto, venho convidar a todos, né, para que reflitam na doutrina espírita, naquilo que ela vem nos ensinar. No livro A Caminho da Luz, no capítulo 25, né, que fala sobre o Evangelho e o futuro, Emmanuel nos traz vários ensinamentos, mas eu acabei tirando essa frase que é muito importante, né, inclusive para o momento que nós estamos passando. Toda realidade é do Espírito, e toda paz é do entendimento do reino de Deus e de sua justiça. Então, ó, essa segunda parte, né, nós estamos muito ansiosos, muito receosos, com muito medo, ó, toda a paz é do entendimento do reino de Deus e de sua justiça. Deus é justo, não existe nenhuma injustiça. E a paz que nós queremos vem desse entendimento. Então é preciso que a gente compreenda isso, pois com essa compreensão nós ganhamos força para enfrentar as nossas dificuldades, em especial a que estamos passando neste momento. Os séculos vêm passando, né, e está sendo efetuado a cada dia mais as divisões, né, das ovelhas desse imenso rebanho, né, e estamos chegando aí no ápice, né, dessas divisões. Então é preciso que a gente acorde, é preciso que a gente entenda todo esse momento e que estamos passando. Nós estamos sendo convidados para passar por este testemunho, para que nós possamos entender, né, quando Jesus nos disse: bem-aventurados os pobres, porque o reino de Deus lhes pertence. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os aflitos, porque chegará o dia da consolação. Bem-aventurados os pacíficos, porque irão a Deus. Sim, todos nós iremos a Deus, mas iremos do nosso esforço, na dependência da nossa vontade,
das decisões do nosso livre-arbítrio, e assim, com certeza, nos sentiremos fortalecidos. Portanto, meus queridos irmãos, vamos cuidar do espírito e depois do nosso corpo, né? Depois cuidar do corpo, né? Do corpo físico. Vamos regar com o Evangelho de Jesus todo esse solo bendito que está dentro de nós. E nós veremos que nós teremos uma vida mais equilibrada e um corpo muito mais saudável. Obrigado pela atenção de todos, e era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Obrigada, Mari, aí, pelos ensinamentos, e que a gente possa sempre lembrar, né, da nossa responsabilidade sobre o nosso corpo, e principalmente sobre o espírito, né? Eu convido agora a nossa querida irmã Verinha a fazer a prece de encerramento. Boa noite. Vamos acalmar o coração, vamos nos imaginar à beira do mar da Galileia, ouvindo as mensagens de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida, pelo dia de hoje. Obrigado pelos ensinamentos que recebemos hoje. Meditemos em tudo que ouvimos. Obrigado pela presença e proteção dos amigos que nos acompanham. Pedimos também por todos que sofrem nos hospitais, nas cadeias, na rua, na solidão. Dê a todos, Senhor, a força de perseverar no bem. Ampara cada um de nós. Assim seja, Senhor. Que assim seja. Obrigada, Verinha, pela linda prece. Obrigada a todos pela presença e até a próxima quinta, se Deus quiser.